Olá, sejam bem-vindos a esse nosso encontro em que nós estaremos discutindo aqui o prosseguimento das noções de trabalho relacionadas com a política e hoje, mais especificamente, com a economia, principalmente a partir da teoria do materialismo histórico de Karl Marx, um patrimônio cultural, uma teoria fantástica que ajudou a desvelar e a compreender as relações do trabalhador com o capital, as relações consigo e os condicionantes desta relação. Lembrando que esta aula é um prolongamento de um primeiro encontro que tivemos a respeito da democracia ateniense e principalmente o papel que o trabalho manual e, por assim dizer, a escravidão permitiu para que se construísse o que chamamos da envergadura da construção do ideário democrático, uma vez que o trabalho executado pelos escravos e pelos artesãos mais simples foi o que permitiu a uma parcela pequena e seleta da sociedade ateniense, mais especificamente homens, com propriedades que não precisassem trabalhar e nascidos em Atenas de pais atenienses, pudessem se dedicar à vida pública. Assista na descrição deste vídeo o link para você chegar até essa primeira aula. E tivemos também um encontro numa noção mais moderna do século passado a respeito da dicotomia entre o trabalho, a eminentemente para subsistência, e a vida ativa como uma liberdade do agir político a partir da noção de Hannah Arendt no livro A Condição Humana. Com este encontro hoje, a partir de Marx, nós fechamos um ciclo de compreensão adequada à relação do trabalho e de como que o trabalhador, seja um trabalhador humilde, um trabalhador intelectual, um profissional autônomo, precisa compreender o papel criador do seu trabalho, mas, acima de tudo, a necessidade de que, do mesmo modo em que trabalha, este indivíduo precisa participar das questões que regem a vida, que regem as relações de trabalho, e mais do que nunca no nosso tempo, em que comenta-se muito questões como a flexibilização das leis e garantias trabalhistas conquistadas no século passado, como também novas formas de organização do capital, questionamentos da globalização e uma discussão muito importante que nós vamos colocar no finalzinho dessa aula de um filósofo moderno, atual, que começa a nos fazer enxergar as relações de trabalho numa economia fortemente digitalizada, numa era de inovação. Mas, voltando para Marx, o texto de Marx é muito interessante, é uma leitura ali no século XIX das relações do trabalho, principalmente ali no auge da Revolução Industrial, em que era muito conhecido o poder do capital e a condição extremamente fragilizada e vulnerável dos operários, sejam eles nas fábricas, nas indústrias, ali na Europa, ou mesmo nas minas de carvão. Toda essa condição permitiu a Marx fazer um grande inventário das relações, do sistema de coisificação, do sistema da mais-valia, a venda do trabalho do operário como a sua própria mercadoria. E hoje, mais especificamente, vamos trabalhar o movimento dessa relação entre capital e trabalho e dela decorrente o conceito de alienação. Então, vamos a esses três conceitos muito importantes na teoria de Karl Marx, principalmente na sua teoria do materialismo histórico. Vamos verificar que há, basicamente, podemos falar de um movimento destacado em três momentos em que, justamente, pode-se falar de uma relação de capital e trabalho, qual o movimento, quais as instâncias que se colocam, e, principalmente, a decorrente dela, que é a situação de alienação. Mas voltando a esses movimentos iniciais, essa relação entre capital e trabalho é colocada por Marx
principalmente na medida em que há um primeiro momento em que estas duas noções são recíprocas e fundamentais. Na verdade, você não pode falar a existência de capital se não for pelo trabalho. São duas noções muito próximas e interrelacionadas. A questão é que, inicialmente, há uma unidade imediata, mas também mediata das noções de capital e trabalho. Eles estão unidos, né? Um produz o outro, um está numa relação de interdependência, né? Você não vai conseguir produzir capital sem o trabalho e, de certa maneira, você precisa de capital para permitir, propiciar e viabilizar trabalho. Embora eles estejam totalmente unidos, eles vão, com a determinada evolução dessa própria condição, eles vão se tornar-se antagônicos, eles vão acabar se estranhando, tornando-se contrários. Embora, nesse segundo movimento, eles se tornem contrários e antagônicos, não há como não continuar percebendo uma sustentação recíproca. É como que houvesse aqui, né, um movimento de, inicialmente, eles estão juntos, a sua relação faz com que eles se separam e se tornem estranhos e antagônicos, mas eles vão ter que continuar a coexistir reciprocamente, se sustentar e se promover, né, para a sua própria viabilidade. O que não vai excluir justamente essa noção de estranhamento e de um afastamento. Esta oposição, esse segundo movimento, né, Marx nos coloca essa exclusão recíproca, né? E isso é justamente a partir do momento em que capital e trabalho vão produzir duas categorias, né? O operário que, num primeiro momento, reconhecia o capitalista, o burguês, o dono do meio de produção, né? A partir do momento em que ele tem consciência da sua noção, da sua subjetividade, e principalmente por estar sujeito numa relação de dependência, esse operário vai ver o capital, ou o capitalista, ou o burguês, como a negação da sua existência. Do mesmo modo, essa oposição ela é ambos e recíproca, porque o capital, enxergando o trabalhador como aquele que vai vender uma força de trabalho, que vai justamente sustentar, viabilizar, criar e gerar riqueza, obviamente o capitalista burguês vai passar a ver o trabalhador como a sua negação, né? É curioso eu falar sobre isso, porque eu penso que isso é quase que um senso comum, porque vivemos numa época muito dependente das ideias de Marx. Você pode até discordar, mas o modo como você se relaciona, você enxerga o mundo do trabalho, as relações de trabalho, de mando, poder, dependência e relação, todas elas estão na esteira de teorias que vêm do marxismo, que vêm do materialismo histórico e que nos permitem enxergar justamente uma noção de dependência, mas de fragilidade, uma noção de oposição, e isso é o que fez nascer no mundo moderno as associações de classe, os sindicatos, que, embora estão num momento bastante em baixa. No terceiro movimento, né, no terceiro momento desse movimento, dessa oposição recíproca, o capital, sendo ele, né, ao mesmo tempo, ele próprio, ele também vai ser o seu oposto, né? Aqui há um jogo assim bastante muito abstrato de Marx para a gente compreender, mas é a relação recíproca, que é tão recíproca que é quase de sustentação, ou seja, você não tem capital se não houver trabalho. Mas, sendo o capital ele mesmo o capital, ele também é o seu oposto, na medida que ele é trabalho acumulado. Veja bem, né? É uma questão de uma negação de parte do seu ser que assume uma outra dimensão. Do mesmo modo, o trabalho é, ao mesmo tempo, trabalho, né? A força de trabalho que o operário vende, mas é também o seu oposto. O trabalho se torna mercadoria na medida que é também
capital, né? Compreender Marx nesse momento é bastante delicado, é uma teoria extremamente profunda, filosófica, mas econômica, fundamentada na realidade. E é para justamente determinar que, embora muito próximos, nascidos um pelo outros, eles vão se distanciando, negando-se um ao outro, embora se continuem totalmente dependentes. É curioso, né? Nesse instante, eu estou me lembrando de um sindicalista no Brasil que falava muito para os operários de que era preciso negociar com o capitalista, porque sem o capitalista não tinha trabalho, né? Isso é bastante curioso, isso é prova justamente das teorias de Marx fazendo voga, fazendo elo. Bom, além desses três momentos, a relação capital e trabalho vai produzir justamente esse terceiro conceito que é muito caro na teoria de Marx, que é a noção de alienação. E é aqui o ponto muito nevrálgico dessa situação, porque a alienação ela ocorre por parte do trabalhador, por parte do operário. Veja bem, o produto, né, do trabalho, né, ele acaba, né, aquilo que nós produzimos com a nossa força de trabalho, com a sua inteligência, o seu trabalho liberal, o seu trabalho braçal, a sua organização, qualquer atividade laboral gera riqueza. Essa riqueza pode ser bens, pode ser serviço, mas é um produto, é uma mercadoria. Na época de Karl Marx, o conceito de mercadoria é mais forte por causa justamente do apogeu da Revolução Industrial e da produção de produtos. Hoje, a gente precisa ampliar isso para bens, serviços e de uma maneira mais ampla, mas produto e mercadoria é um poder que Marx faz, né? Levanta, né? Ele começa a trabalhar na sua teoria essa capacidade de que a mercadoria, aquilo que é extraído da atividade laboral e do trabalho do operário, ele vai se tornando um poder independente e externo, né? Preste muita atenção que a mercadoria, o produto, né? Aquilo que o trabalhador faz, ele advém do seu trabalho, né? Há uma relação aí, essa alienação é justamente esse descolamento, esse distanciamento que vai ocorrendo. Quanto mais o trabalhador trabalha, né? Quanto mais esse operário está trabalhando, ele está se esvaziando diante de um produto, né? Porque ele vende a sua força de trabalho e aqui eu acho que é muito importante a gente usar exemplos, né? Se estamos falando de operário, vamos falar provavelmente pegando o exemplo de um operário na nossa região, indústria automobilística é muito forte, nós temos uma importante, um player muito importante na nossa região metropolitana, aqui na Grande Belo Horizonte, que é uma multinacional com fusões muito grandes, com um enorme share em todo o mercado mundial. Imagina o operário, na medida que ele trabalha, ele vai cada vez vendo mais esse veículo que ele ajuda a produzir, tornando-se independente e externo a ele. Cada vez mais que o trabalhador trabalha, ele se esvazia diante dessa mercadoria que é o carro que ele fabrica e ele se empobrece, que é um outro aspecto da teoria de Marx que nós verificamos num outro momento no conceito de mais-valia, que é a produção de riqueza ao longo do tempo, que faz com que os donos dos meios de produção, o capitalista, se enriqueça e o trabalhador sempre trabalhando para pagar contas, para subsistência e trabalhando para adquirir o produto que produz, ou seja, nós vivemos numa sociedade que nos aliena porque nos esvazia em relação ao nosso trabalho, torna o produto do nosso trabalho mais importante do que nós e também nos torna, como o restante da população, admiradores numa espécie de fetiche. Né? Qual operário que trabalha numa indústria automobilística que não deseja comprar aquele carro? Né? Quantas horas ele precisa trabalhar? No caso aqui do Brasil, nem se fala. Quantos meses de trabalho um operário comum precisa trabalhar para comprar um carro? Alguns meses, alguns até anos, que dirá anos.
E essa condição de empobrecimento do trabalhador referente à sua mercadoria, ao produto que trabalha, o trabalhador numa indústria mobilística, o trabalhador que monta um smartphone, por exemplo, o trabalhador numa indústria calçadista que faz um tênis ou um sapato da moda, quanto mais ele se empobrece, menos o seu mundo interior lhe pertence. Então, vai acontecendo uma situação, um outro movimento de alienação, a alienação da atividade produtiva. Se você assistiu a nossa aula sobre Hannah Arendt, aquele segundo momento da capacidade do trabalho, né? Principalmente o conceito de trabalho elaborado por Hannah Arendt, e eu gosto de fazer essas interfaces, ela fala no poder performativo do indivíduo, o ser humano, deixar a sua marca por meio do trabalho, por meio da criatividade. Embora ela coloque isso como um avanço em relação ao labor, é mais do que procriar, comer e beber, mas é insuficiente diante do aspecto político. Tranquilamente que Hannah Arendt conhecia Marx, tranquilamente que ela conhecia a alienação, embora aqui é o aspecto que Marx coloca lá no século XIX. O trabalhador, ele vai trabalhando, ele depende desse trabalho para sobreviver, e quanto mais ele está nessa dependência, nesse empobrecimento, ele se aliena, porque ele vê o produto do seu trabalho, que é a origem do seu labor, da sua força laboral, tornar-se mais valoroso, mais importante e até um fetiche, esquecendo que aquilo é obra da sua performatização. Então, esse é o primeiro ponto da alienação, né? A alienação ela ocorre em 4 momentos. Nesse primeiro, o trabalhador ele é estranho ao produto da sua atividade laboral. O segundo momento é a alienação dessa atividade produtiva. Essa atividade do trabalhador, que era parte da sua essência, desse seu ethos performativo, dessa sua capacidade de fazer, ou seja, por que uma indústria automobilística disponibiliza carros? Porque ela tem uma cadeia intelectual, de logística, de operações e de trabalho que cria carros. Então, quando talvez, vamos falar assim, de uma indústria de tecnologia coloca um smartphone, é porque você tem pessoas que pensam, você tem pessoas que programam, você tem pessoas que criam. E cada semestre a gente tem um produto novo com uma característica nova. Da mesma maneira, um carro, toda vez que nós temos um novo lançamento, é porque há designers, há engenheiros, há pessoas que trabalham na linha de produção, há uma atividade produtiva enorme produzindo bens e serviços. Esse segundo momento é quando essa atividade, que é essencial, tal como Hannah Arendt coloca, performativa, criadora e que faz com que o ser humano deixe a sua marca no mundo, essa atividade essencial é trocada pela determinação das necessidades externas. Então, por mais que você seja extremamente criativo, por mais que o principal design de uma indústria automobilística, um engenheiro de telecomunicações, de uma indústria de telefones, ou você num grande escritório, por mais que você seja muito importante criativamente, na verdade, o operário trabalha para pagar contas. A maioria esmagadora dos trabalhadores trabalham para pagar contas. Você tem um número muito, mas muito ínfimo de profissionais, talvez, se a gente pudesse pensar aqui, cineastas, atores, escritores, jogadores de futebol, pessoas cujo valor extrapola e se tornam extremamente importantes. Saindo desses casos, que são em bilhões, colocando assim, né? Vamos colocar essa esmagadora diferença, operários trabalham para alimentar necessidades externas. Esse segundo momento é a alienação da sua capacidade intelectual produtiva. Nós podemos pensar isso como advogados, como professores, enfim, uma série de profissões. No caso de professores,
Muitas das vezes, o fato de você ser um enorme intelectual, com obras publicadas, não vai fazer com que você não perca o emprego, justamente nesses movimentos que a gente tem visto e nós temos assistido. Eu tenho parentes, por exemplo, né, gestores que foram substituídos simplesmente por outros profissionais ganhando um terço de seu salário. Neste momento, os donos dos meios de produção não questionam se você é imprescindível, se você deu lucro, se você criou um carro fantástico, se você gerou uma grande economia, se você tem uma aula fantástica. Você é substituído, naturalmente, por um outro profissional de custo menor. Essa é a alienação da capacidade intelectual, criativa, performativa, que é essencial ao ser humano. Daí, quando Karl Marx utiliza a noção de força produtiva, você passa a vender a sua força de trabalho. Já não é nem mais intelectual, já não é mais performativa. Você se aliena dessa sua própria capacidade, né? Ou seja, não há uma potencialização, uma confirmação dessa capacidade criativa, artesanal do trabalhador. Pelo contrário, ele vai se sacrificando e se degenera como ser humano. O terceiro momento da alienação é quando o trabalhador aliena-se da sua condição de ser humano, né? Essa perda no momento anterior da sua atividade essencial, dessa sua característica marcante, faz com que ele vá se alienando do traço que é distintivo da relação com os animais. Tá? Se você perde a visão de si e você passa a vender a sua força de trabalho apenas para pagar suas contas, apenas para se alimentar, ou, como um outro teórico diz nos nossos dias, se você trabalha apenas para consumir, ou seja, apenas para continuar movimentando essa máquina, você vai se alienando da sua própria humanidade, da sua condição essencial. Então, daí que o trabalho, antes de ser algo livre, como uma marca criativa, transformadora da sua marca de imprimir no mundo, né? Eu acho que vocês estão percebendo que eu estou aqui misturando muito Karl Marx e Hannah Arendt, né? Esse é o drama da filosofia, ou, se a gente puder dizer, essa é a riqueza da filosofia, né? Porque há uma interdiscursividade na maioria dos autores, né? O trabalho, antes de ser criativo, ele torna-se genérico, né? Ele é para produzir, ele é para quantificar, ele deixa de ser meio para ser um fim. E o quarto e último momento da alienação é a alienação do homem por ele próprio, né? Ele se aliena. A palavra alienação, ela é melhor compreendida quando a gente usa estranhamento. O homem torna-se estranho à sua condição de ser humano. Ele torna-se estranho à sua condição perante aos demais semelhante, né? Daí que, né, e isso explica muito desses conflitos, daí que está muito bem colocado, há um grande aporte para compreender outro conceito muito caro para Marx, que é a luta de classes, a relação entre o operário burguês, né, e o trabalhador e o operário é uma relação, aliás, a relação entre o operário, o trabalhador e o burguês, o dono dos meios de produção, é uma relação de estranhamento, é uma relação alienada, né? Qual é a conclusão de Marx diante, então, desses momentos, desse movimento da relação entre capital e trabalho, da relação entre o operário e o capitalista e, obviamente, da alienação decorrente dessa relação? É aquilo que ele chama de reificação, ou, melhor dizendo, a coisificação. O movimento promove a coisificação do mundo. O mundo se torna objetivo e passa a existir somente por meio de regras para manter o sistema, né? Então, talvez seja por isso, né, que muitas pessoas são muito críticas ao capitalismo, né? Acho que aqui não se trata de ser muito crítico ou de negar, é meio que impossível de pensar um outro capitalismo. Talvez a gente pudesse, num outro momento, discutir formas
emergentes, alternativas de capitalismo, que são propostas, inclusive, por capitalistas, né? Mas isso é assunto para uma outra aula. Mas o que ocorre é uma objetificação do mundo, uma coisificação do mundo, que passa a existir somente por meio de regras para manter o seu funcionamento. No mundo coisificado, de relações coisificadas e regras que existem para manter um sistema, ser humano não é ser humano. Ser humano, ele é objetificado, ele torna-se objeto, né? Ele deixa de ser sujeito para se tornar objeto. Quais seriam as alternativas, né? Daí que, às vezes, quando a gente fala, muita gente arrepia o cabelo, fica com medo. Quais as alternativas que Marx viu ali no século XIX? Primeiro, o trabalhador tem que ter consciência disso. É muito curioso, porque para quem nasce na nossa geração, no século passado, para quem nasce numa sociedade capitalista, muitas das vezes você não tem consciência disso, de que você precisa desenvolver uma capacidade intelectual ou laboral, uma competência operacional para vender essa sua competência para sobreviver. Então, o trabalhador ele precisa ter consciência disso. Esse é um primeiro ponto, e eu concordo muito com Marx a esse respeito. E acredito que Marx precisa ser lido, estudado nas universidades, né, nos movimentos. As pessoas precisam conhecer Marx. A segunda alternativa dele é uma alternativa que se trata da revolução. Aqui, não nos parece que trata-se, nesse momento de fazer revolução, de propor socialismo e comunismo. Há um consenso, em boa parte do mundo moderno, que é preciso propor alternativas dentro do próprio capitalismo. Você não tem como. A experiência socialista demonstrou-se ineficiente, não produz riqueza, e demonstrou outras formas de alienação, tanto quanto as presentes na relação entre o capitalista e o operário, né? E aí a alienação foi do trabalhador em relação ao Estado. Então, não se trata de propor revoluções, mas se trata de, primeiro, de conhecer, principalmente, essas possibilidades e o trabalhador ter consciência. Na medida que cada trabalhador, em qualquer momento, tem noção disso, ele pode propor alternativas, ele passa para aquele momento, né, que deixa apenas o trabalho, né? Vamos fazer uma ponte com Hannah Arendt, justamente, ele deixa o labor da sua necessidade fisiológica premente, ele deixa o trabalho tão apenas marcado pela sua capacidade performativa e passa para a sua condição pública, da polis, de participar. Nesse sentido, todos os trabalhadores precisam ser empoderados, todos os trabalhadores precisam ter consciência disso para que possam buscar alternativas e justamente refletir em que medida eles alimentam o sistema ou em que medida eles podem justamente estar, não vou dizer equiparados, né? Não podemos ser simplistas. Um trabalhador jamais está equiparado a um empresário para discutir questões trabalhistas. Mas ele pode, consciente disso, fazer escolhas, unir-se às associações de classes, unir-se principalmente dentro do campo do direito e ter as salvaguardas mínimas. Para conclusão, nós vamos deixar aberta uma porta para um outro pensador. Está vivo, é o autor mais lido do Vale do Silício, lá no estado da Califórnia. É o autor muito lido contemporaneamente, que é o pensador judeu Yuval Harari, que escreveu o livro eu preciso ver aqui Homo Sapiens e também Homo Deus, né, para não correr um risco. Há um vídeo na internet em que ele está explicando principalmente a teoria que ele desenvolve no livro Homo Sapiens. E é perguntado a Yuval Harari o que ele pensa das relações de trabalho a partir
do desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente da economia disruptiva e das soluções tecnológicas em larga escala. Uber, esses aplicativos de entrega e todas essas possibilidades da nova economia, da economia digital. A resposta dele é muito curiosa e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ele diz que, num futuro não muito distante, nem vai existir esse conceito ou esse fenômeno que nós conhecemos emprestado de Marx, que é luta de classes, o conflito entre trabalhadores, donos de meios de produção capitalistas. Ele diz que estamos chegando num grande aprofundamento de domínio tecnológico em que teremos uma pequena classe de pessoas muito hiperdotadas de conhecimento tecnológico, são as pessoas que inventam, criam, dominam ciência de dados, dominam tecnologia, dominam economia digital e propõem esses aplicativos e arrastam a economia, como o Uber modificou a maneira como a gente utilizava táxis ou até comprava carro, e vai por assim adiante, os aplicativos de entrega, inúmeros restaurantes, e principalmente por causa dessa pandemia, bares, dando lugares a serviços de entrega, como o iFood e tantos outros. Ele diz que vai haver no futuro uma classe de pessoas muito competente no domínio dessas tecnologias e o restante não dá. Ele diz que não vai entrar como se fosse um conflito, como na luta de classes. A grande maioria esmagadora das pessoas, dos trabalhadores, por não dominarem tecnologia, estarão não numa condição como a gente tem hoje, luta entre trabalhador e capitalista, mas estarão numa condição muito próxima da escravidão, né? Porque não dominam tecnologia, não conseguem trabalhar, e boa parte do trabalho, né, que Marx chamava de atividade criativa e intelectual, boa parte do trabalho já é, em muitos aspectos, elaborado por meio eletrônico, né? Elaborado por robôs, por inteligência artificial. Então, muito do que a gente compra é adquirido por meio de comércio eletrônico. Então, você não precisa da loja física. Se você não precisa da loja física, você não precisa do vendedor. Você também não precisa de alguém ou de um fundo que construa uma loja física. Então, diminuiu a renda do mercado imobiliário. Olha como outras cadeias vão perdendo lugar. Do mesmo modo, já está chegando no Brasil, não demora, né? Já tem tecnologia para isso, alguns supermercados já têm, que é aquele caixa totalmente automatizado. Você já não precisa do atendente de caixa para comprar mercadorias. Se você pegar um carro em qualquer estrada dos Estados Unidos, você não vai ter o frentista, aquele funcionário que aqui abastece o carro. Tem tecnologia para isso? Tem. Quando que chega ao Brasil? Não deve demorar, né? Então, Yuval Harari é um autor, é um filósofo muito importante para se ler e para se pensar como serão as relações de trabalho, né? Mas você tem que primeiro conhecer Marx. Você primeiro precisa conhecer o autor que deu base para inúmeros outros pensadores. Então, recapitulando essa nossa tríade, essa nossa trilogia, trabalho, participação política e principalmente a alienação decorrente de um trabalho que não tem viés político, né? Com isso, nós estamos passando pela democracia ateniense, pela a noção de alienação em Karl Marx e pela noção de vida ativa, de atividade política a partir de Hannah Arendt. É isso. Não deixe de assistir, se você não assistiu, esses dois outros vídeos que estarão na descrição.
para entender o que pensa Hannah Arendt e para compreender o que foi a invenção da vida política. De qualquer modo, em qualquer circunstância, você deve estar pensando, meu Deus, além de ser advogado, além de ser alguém que estuda para ser professor, para ser médico, para ser dentista, para ser um médico veterinário, para ser qualquer outra coisa, eu ainda tenho que entender de tecnologia? Talvez um pouco, mas eu penso que você precisa conhecer Marx para que você consiga, na medida em que você executa a sua carreira profissional, você ter condição de fazer escolhas e jamais colocar-se num modo alienado em relação ao seu trabalho. Trabalhe, mas não apenas para pagar dívidas. Recupere o controle da sua existência, da sua essência como ser humano. Recupere a capacidade política, que é onde nós conseguimos nos manter vivos e atuantes e não coisificados no mundo, numa relação que possa nos alienar. É isso.